Eu relembro muito bem da adesão de Portugal à União Europeia, até porque, fundamentalmente, estive envolvido nas negociações desde o início, portanto, desde 79. Estive nas negociações de adesão, aliás, responsável pelo FEDER, como dossiê de negociação entre 79 e 85, e, portanto, enfim, penso que contribuí na minha modesta posição para a adesão de Portugal à União Europeia. E, portanto, lembro-me de todo o trabalho que foi feito de 8 anos para conseguirmos aderir à União Europeia. Estava no Berlaymont, em Bruxelas, na noite em que se encerraram as negociações, em março de 1985, e estive também na assinatura do tratado nos Jerónimos, em junho de 1985. Portanto, é evidente que, para mim, a União Europeia foi o essencial da minha vida profissional. Eu já tinha tirado o curso de Economia em Bruxelas e, portanto, isso permitiu-me também, pouco a pouco, ir metendo dentro dos mecanismos europeus e perceber um bocadinho como tudo isto funcionava. Depois, entretanto, houve o pedido de adesão do Dr. Mário Soares e foi quando eu vim para Portugal e, portanto, a partir daí entrei na equipa de negociações, no Secretariado para a Integração Europeia da altura, na presidência do Conselho de Ministros, e depois que se fez a negociação com vários ministros, mudou de ministério mais de uma vez, mas foi isso que foi feito. Portanto, eu lembro-me perfeitamente e não tenho dúvida nenhuma sobre isso, que a nossa perspectiva como grupo de trabalho era que a adesão fosse um estímulo extremamente relevante para o desenvolvimento de Portugal e para nos conseguirmos, de facto, integrar num bloco económico europeu muito mais desenvolvido do que o nosso. Portanto, as perspectivas eram extremamente positivas e aquilo foi, de facto, um projeto, foi quase um projeto, foi um projeto de vida, diria eu. O significado foi uma mudança completamente de ciclo. Nós vínhamos de um ciclo que tinha a ver com o nosso passado colonial, com a ligação mais atlântica, que aliás mantemos, mas de outra maneira, e houve aqui um virar para a Europa, que tinha acabado no século XV, quando resolvemos avançar para a expansão ultramarina. E, portanto, houve aqui uma mudança de ciclo, que foi importante. A partir do momento em que nós éramos um dos países mais pobres da Europa, e da Europa Ocidental em particular, porque da Oriental isso já é outra cena, mas a nível do Ocidental éramos, é evidente que era um desafio imenso para Portugal. Como se sabe, houve muitos economistas que foram, na altura, com quem o Dr. Mário Soares falou, e que se mostraram completamente avessos à ideia da adesão, porque achavam que a nossa economia não era capaz de aguentar. Ele avançou, e foi uma decisão política muito bem tomada, e o resultado penso que está mais ou menos à vista, não é? Há várias situações ao longo de tantos anos, houve muita coisa muito interessante que aconteceu. Eu, em vez de ir para um tema específico, um momento específico, se calhar valorizava a forma como, para cada desafio que tivemos, cada problema que tivemos, a equipa com quem fui trabalhando, que aliás teve que se desenvolver, porque nós, no início, quando eu entrei para a Direção-Geral, éramos 20 pessoas, quando eu saí já éramos 90, e portanto houve um crescimento grande, que entretanto também se introduziu mais um fundo, que foi o Fundo de Coesão, que apareceu, e a coordenação dos fundos estruturais, isso tudo na Direção-Geral do Desenvolvimento Regional, e para mim aquilo que foi importante foi sentir que a equipa sempre deu o mais que podia. Eu lembro-me perfeitamente quando foi no nosso plano de desenvolvimento regional para 94-99, que os feriados de junho, toda a gente lá ficou a trabalhar o fim de semana inteiro para podermos apresentar aquilo em Conselho de Ministros, para depois ir para Bruxelas e sermos os primeiros países a apresentar. Portanto, este brio, esta vontade de fazer o melhor possível foi muito gratificante e na altura não houve horas extraordinárias a pagar. Portanto, foi de facto a vontade de todos, como equipa motivada, que criou estas situações. E isso foi muito bonito e não me vou esquecer, claro. Os grandes desafios que do meu ponto de vista, nós enfrentámos foi adaptar a nossa administração pública àquilo que eram os fundos estruturais.
as exigências eram completamente diferentes e, portanto, houve aqui uma mudança muito, muito grande. Até porque os fundos tinham, a coordenação dava na Direção-Geral, mas depois, a partir daí, a grande maioria dos ministérios acabavam por beneficiar dos fundos estruturais e, portanto, tinham que se adaptar às regras. E isso era uma coisa que não existia, quer dizer, a ideia do que é um projeto, que é um programa como conjunto coerente, articulado de ações e de atividades que contribuem para um determinado objetivo, quantificado e definido no tempo, era uma coisa que era muito pouco habitual na nossa administração. E, portanto, isto pouco a pouco teve que, para que o sistema funcionasse e funcionou bem, tivemos que nos adaptar todos. Portanto, houve um esforço muito grande, que se calhar para quem está fora da administração não o sentiu, no sentido de reformular a forma de trabalhar, passarmos a ter claramente uma gestão por objetivos, porque é evidente que para conseguirmos absorver os fundos no tempo previsto e da forma que estava previsto, tínhamos que ter uma gestão adequada para isso. A questão da monitorização dos projetos, que existia muito pouco e passou a ter que se fazer, e depois a avaliação daquilo que se fez. Portanto, eu acho que, em termos de administração, tivemos um desafio muito, muito grande, que eu, do meu ponto de vista, foi claramente superado. Em relação aos sucessos, eu aí tenho que agarrar numa lógica completamente diferente, naquilo que me parece que foi um dos grandes sucessos em Portugal nas negociações do segundo quadro comunitário de apoio. Primeiro, enfim, toda a negociação foi extremamente complicada, com momentos trágicos até em Bruxelas, mas depois foi muito interessante o facto de Portugal ter conseguido, nessa altura, apresentado o Plano de Desenvolvimento Regional ainda antes dos regulamentos comunitários estarem aprovados. Portanto, houve toda uma discussão muito grande sobre o tema, aliás, em Bruxelas, com os serviços jurídicos, e foi por isso que nós conseguimos ser os primeiros a apresentar e depois aprovámos os programas, 6 ou 7 meses antes do segundo país conseguir aprovar os programas. Portanto, acho que foi de facto um momento relevante. A juntar a isso, houve outro aspecto que foi interessante, que foi, antes disso, negociar os dinheiros para Portugal. E em relação à negociação dos dinheiros para Portugal, foi muito interessante o seguinte: nós tínhamos, em 89, quando tivemos o primeiro quadro comunitário de apoio, Portugal estava menos desenvolvido que a Grécia. Os apoios comunitários eram feitos em proporção da população e em proporção inversa do PIB per capita. Ou seja, que os gregos, a Grécia, conseguiu uma dotação superior à nossa. Quando chegámos a 94, aliás a 92, quando estava a negociar isso, 92, 93, quando estávamos a negociar o novo pacote, o que é que acontece? Portugal cresceu mais do que a Grécia, o que significa que o pacote a seguir para 94, 99 devia ser inferior ao da Grécia. Isto foi uma discussão extremamente interessante, porque era um bocadinho aquela ideia do beneficiário infrator, ou seja, quanto mais a pessoa se desenvolve, também é a mesma lógica, se desenvolveu mais, menos precisa, pronto, que é a lógica do sistema, mas por outro lado também não permeia quem tem melhores resultados, pelo contrário. Quer dizer, nós trocámos com a Grécia e, portanto, eles agora vão receber mais dinheiro do que nós. Foi uma discussão extremamente interessante com o comissário da altura, Bruce Millen, e o resultado, para não referir suscetibilidades, foi ficar exatamente com o mesmo montante, os dois, que não resultava diretamente das fórmulas, mas que, do ponto de vista político, entendeu-se que fazia algum sentido nós subirmos um bocado e eles descerem um bocado e ficamos com o mesmo valor. Foi interessante. É evidente que aquilo que faz mais sentido no meu caso, lembrar-me, tem mais a ver com aqueles em que de alguma forma eu participei, eu tive alguma atuação. E portanto tem mais a ver com o primeiro quadro comunitário de apoio. As pessoas já nem se lembram muito bem o que era Portugal exatamente há 40 anos, ou seja, uns dias ou um mês antes de aderir à União Europeia. Na altura, à Comunidade Europeia, às comunidades europeias.
Eu diria digamos, como projeto de referência daquele período, mas há muitos, a Autostrada Lisboa-Porto. A Autostrada Lisboa-Porto já ninguém se lembra, mas ia até ao Carregado lá de Lisboa e lá de cima, junto ao Porto, tinha 10 km de autostrada também. E depois, no meio, não havia nada. Portanto, demorava-se 7, 8 horas para chegar lá acima. Ou ao Porto, ou à Póvoa, ou a Braga. Essa autostrada foi completada exatamente durante o período do quadro comunitário de apoio do 1. E, portanto, parece-me que foi essencial para ligar as duas principais metrópoles do país e para permitir o desenvolvimento de toda esta faixa litoral a partir daí, que se desenvolveu imenso nessa altura. É claro que, para além disso, houve muitos outros projetos. Nós, em termos de infraestruturas, durante o primeiro quadro comunitário de apoio, fomos àquilo onde estávamos claramente mais atrasados, que era na parte das estradas e na parte do saneamento básico, mas também, é preciso não esquecer, fizemos 600 e tal escolas. Nós já não nos lembramos, na altura, que uma parte muito significativa dos nossos alunos estavam a ter aulas em contentores. Já não nos lembramos, principalmente à volta das áreas metropolitanas de Lisboa, isso era uma evidência. Fizemos 660 escolas durante esses 5 anos, o Ministério da Educação, claro está. Também já não nos lembramos que as verbas para a investigação científica não chegavam a 0,5% do PIB. Portanto, e que não havia formação profissional em Portugal. Daí os problemas que houve com a aplicação do Fundo Social Europeu nos primeiros anos em Portugal, porque não havia procura, não havia estruturas, não havia organização para que as empresas formassem os seus trabalhadores. E, portanto, houve uma alteração imensa no país. A gente, quer dizer, passado 40 anos, até é difícil relembrar tudo aquilo que era o Portugal dessa altura, porque, de facto, a evolução foi imensa. Eu penso que o essencial das alterações que foram feitas de forma direta, porque houve aqui implicações diretas e indiretas. Do ponto de vista direto, não tenho dúvida nenhuma de que as principais alterações foram a nível infraestrutural, como eu acabei de referir. Nós, em termos de estradas, em termos de escolas, em termos de saneamento básico, fizemos coisas em termos de hospitais também, porque fizemos vários hospitais novos, fizemos muita coisa para compensar ou minorar o atraso que tínhamos relativamente às médias europeias, aos outros países com quem passámos a fazer parte do mesmo clube. E, portanto, houve aí um trabalho muito, muito grande que se fez. É evidente que não se ficou por aí. Eu estou cada vez mais convencido, mas é a minha posição pessoal sobre isto, que os fundos estruturais têm um impacto maior quanto mais forem as políticas que forem aplicadas a nível nacional para deles tirar partido. Ou seja, se fizermos as reformas que têm que ser feitas em cada uma das áreas para poder aproveitar melhor aquilo que está e fazer daí, de facto, uma alavanca para o futuro, ganhamos muito mais do que se mantivermos um país mais ou menos sem grandes alterações, calminho, e que depois acaba por não ter o mesmo tipo de impacto. E, portanto, eu acho que em termos de infraestruturas não há dúvida, embora também faça a minha análise crítica em algumas que foram feitas, sobredimensionadas, se calhar não eram necessárias. Agora temos uma questão que ninguém analisa, mas que eu penso que devia ser analisado com algum cuidado, que é a questão dos custos de manutenção de todas estas infraestruturas que foram feitas, porque é muito mais fácil fazer infraestruturas, porque é tudo controlado pelo Estado, do que propriamente, e pelas autarquias, pelo Estado, na sua acessão mais larga. E é muito mais fácil isso do que, muitas vezes, a nível do privado, que mudam de opinião, porque, entretanto, a situação económica muda e, portanto, já não é aquele investimento que querem fazer que era outro, e, portanto, acaba por ser muito mais garantido as coisas que se fazem no Estado e gastou-se muito dinheiro a fazer infraestruturas. E, portanto, aí há uma evolução que me parece evidente em termos de saneamento básico, em termos de tudo aquilo que possamos pensar
que são infraestruturas económicas e sociais indispensáveis para o país, energéticas também, a introdução do gás natural. Enfim, quase tudo que se passou de muito importante em Portugal nos últimos 40 anos teve a ver com os fundos estruturais. Aliás, eles representam uma percentagem imensa, não é? E em alguns setores não está nos 100%, mas anda lá perto. Ou seja, praticamente tudo o que é investimento é financiado pelos fundos estruturais. Depende um bocado das elegibilidades, nos casos isso é mais possível, noutros não, mas é evidente que isso é uma verdade. Portanto, os fundos estruturais ajudaram a alavancar muita coisa que de outra forma não se teria feito, porque não havia disponibilidades financeiras para isso. Portanto, eu acho que aí que é evidente. Em relação à parte da competitividade económica, é muito difícil, do meu ponto de vista, fazer uma avaliação, porque nós tivemos, ao mesmo tempo que decorreram estes 40 anos, tivemos algo muito importante, mais ou menos a meio, um bocadinho a menos de meio, que foi, de facto, a entrada para o euro e o fim do acordo de multifibras, que teve um impacto muitíssimo grande na parte dos nossos têxteis e que, portanto, fizeram alterar de uma forma muito significativa o nosso perfil económico, industrial e de exportações, não é? E que eu penso que essa recuperação ainda toda vai-se fazendo, mas vai-se fazendo pouco ou um pouco à custa do turismo, se quisermos, que acabou por ser a nova alavanca, mas é como digo, não me parece muito fácil de fazer uma avaliação global, porque há uma série de outros elementos que entraram no modelo, não é? Dos fundos estruturais, e que fizeram com que as coisas se tornem mais difíceis de tentar separar aquilo que é fundos daquilo que está externo aos fundos. Eu penso que aí não há grandes dúvidas que foi na área das infraestruturas, fundamentalmente as económicas, energéticas, estradas, ferroviárias, rodoviárias. Houve muita coisa que foi feita aí, eletrificou-se a linha da Beira Alta, enfim. Em termos de infraestruturas económicas, penso que não há dúvida, já não indo para aquilo que foi um motor fundamental da absorção dos nossos fundos estruturais, que foram os municípios. E que fizeram muita coisa a nível local, nomeadamente toda a parte não só das estradas também, como as questões que têm a ver com o saneamento básico, porque a situação era completamente diferente da que é hoje. Fizeram-se centenas de hectares e, portanto, em termos de infraestruturas, a alteração é muito grande. Se formos analisar um determinado número de indicadores, como por exemplo da educação, também não me parece que haja grandes dúvidas. A parte da investigação também não me parece que haja grandes dúvidas. Portanto, a parte da formação profissional, bom, aí de facto é imensa. O mar que existe entre aquilo que existia na altura e aquilo que existe agora. Portanto, eu penso que as alterações são tantas e tão transformacionais, no sentido que de facto alteraram a forma de trabalhar em Portugal, a forma de olhar para os assuntos e a forma de nós próprios nos posicionarmos em termos de desenvolvimento económico, que os fundos estruturais foram de facto uma revolução, como aliás se esperava que fosse. Não é? Se calhar não se esperaria, eu nunca me esqueço, cada vez que acabava um quadro comunitário de apoio, havia a preocupação de dizer já não vai haver mais dinheiro, é aproveitarmos tudo porque não vai haver mais. Já lá vão 40. Já lá vão 40 anos a dizer a mesma coisa, agora já nem se fala nisso, que é a última vez, não é? Mas pronto, houve aqui de facto um trabalho muito interessante e de conseguir aproveitar esses fundos no sentido de transformar o país. Eu penso que aí é onde eu tenho as minhas opiniões um bocadinho mais moderadas, ou seja, com alguma desilusão. Eu esperaria, muito francamente, que os fundos estruturais servissem, e foi assim que eles começaram, mas alteraram-se um pouco também a própria lógica. Em 1989, quando tivemos o primeiro quadro comunitário de apoio, já na nova política de coesão,
a ideia de reduzirmos as assimetrias regionais no país. Penso que fiz alguma coisa por isso, de certeza que insuficiente, manifestamente, e portanto acho que aí os resultados não são aqueles que eu acho que nós poderíamos esperar. Ou seja, fez-se muita coisa fundamentalmente devido ao trabalho dos autarcas, criaram-se condições económicas em todos os municípios do país para haver desenvolvimento, isso não tenho dúvida nenhuma, tanto em estradas, em parques industriais, tudo o que quisermos. Foi muita coisa feita no sentido de, em termos de infraestruturas, em termos de oferta. O problema é que faltou a procura, ou seja, a dificuldade é levar as pessoas e as empresas para o interior do país e fazer com que isso seja o motor do desenvolvimento, como é evidente que tem que ser. E isso eu acho que se conseguiu de forma mitigada, ou seja, não se conseguiram os objetivos que se pretendiam. Também tem muito a ver, e eu notava bem isso nas negociações com Bruxelas, com cada vez mais uma preocupação de aproximar Portugal ao resto dos países da Europa e menos uma preocupação de dentro de Portugal aproximar o interior do litoral. E como o litoral à partida é que tinha mais condições para liderar o desenvolvimento de Portugal e fazê-lo aproximar da Europa, também do lado de Bruxelas não houve uma preocupação como existiu no primeiro QCA, porque havia ainda muito essa lógica das regiões, da Europa das regiões, não houve essa preocupação no sentido de nos forçar de alguma forma, porque é evidente que havia também aqui ministérios com posições diferentes sobre essa matéria, como é natural que haja, não é? Sei lá, o Ministério da Indústria naturalmente tinha que defender onde é que está a indústria, não é? Não é propriamente onde ela não está, pronto, só para dar um exemplo. E, portanto, às vezes a ajuda de Bruxelas podia ser útil nestas negociações depois internas também, para tentarmos encontrar um consenso. E de facto, essa parte de Bruxelas, eu diria que praticamente desapareceu. Tornou-se muito fraquinha, porque a grande preocupação era aproximar Portugal, e à medida que a Europa se foi alargando, isso tornou-se ainda mais evidente, não é? Acho que em termos de boas práticas, em termos daquilo que fizemos, é como digo, houve uma alteração muito grande da administração pública, da forma como ela trabalha nestas áreas, não trabalhava de todo desta forma, e isso, juntando a isso tudo aquilo que tem a ver com isso, ou seja, a parte toda de uma gestão por objetivos, como eu referi há pouco, a parte do acompanhamento, da monitorização dos projetos e a parte depois da avaliação, acho que é algo que já cá está, que fica, que ainda por cima, face à dimensão dos fundos, no total do nosso investimento, acaba por se aplicar a quase todos os investimentos públicos. E isso é extremamente útil. Agora, eu acho que fazia sentido fazer umas avaliaçõezinhas um bocadinho diferentes daquelas que vão sendo feitas. Por exemplo, há duas avaliações que, do meu ponto de vista, deviam ser feitas, que são avaliações verticais. Nós somos obrigados a fazer avaliações no final de cada programa e no final de cada quadro comunitário de apoio, ou CREN, ou Portugal 2020, ou Portugal 2030, ou o que for, mas não somos obrigados, e nós fazemos, avaliações verticais. E há dois setores, pelo menos, que eu acho que se devia fazer uma avaliação como deve ser, abrangendo já este período dos 40 anos. Um deles são as estradas, claramente, para ver o que é que se fez e não se devia ter feito, porque também esse ponto é importante, e para saber também os custos que nós estamos a ter com isso, porque isso agora carrega o orçamento do Estado e das autarquias, não é? E a outra é a educação. Eu acho que em termos de educação, houve várias alterações na educação, o ensino obrigatório foi evoluindo ao longo destes 40 anos, não é? Para chegar ao 12º, e isto fez tantas alterações nas escolas e gastou-se tanto dinheiro, estou a falar de infraestruturas, nas escolas, que eu acho que valia a pena fazer uma análise também aqui sobre tudo aquilo que foi feito e se não podia ter sido feito melhor, isto para aprendermos de qualquer maneira para o futuro. Porque esta lógica de pensar um bocadinho no curto prazo e depois temos um bocadinho esta preocupação de cada vez que há uma coisa nova, temos que fazer uma coisa nova em vez de adaptar aquilo que já temos. Isto fica, à partida é mais fácil, é mais rápido de fazer, portanto é bom para absorver os fundos, mas não quer dizer que seja a forma mais racional
de aplicar os fundos. Eu acho que muitas vezes, e nestas duas áreas, acho que claramente aconteceu muito disso. Ou seja, de fazer novo, em vez de partir do que tínhamos, para melhorar o que tínhamos. Tanto nas estradas como nas escolas. E eu acho que, porque nas escolas, não estou a falar do primeiro período em que passar dos contentores para escolas, isso não tem grande discussão. Eu lembro-me na altura, em termos de avaliação, uma vez que eu conversava com o meu ministro, professor Valente de Oliveira, sobre a avaliação, ele dizia-me: Madureira Pires, o que nós estamos a fazer é óbvio. Não vale a pena estar a avaliar muito se a autoestrada Lisboa-Porto se deve fazer ou não. Ou se a autoestrada para Cascais se deve fazer ou não. Ou muitas outras coisas que estávamos a fazer na altura, não é? Neste momento, ou depois disso, ou nos outros 30 anos a seguir, ou 30 e tal anos a seguir, houve se calhar muita coisa já, que se calhar podia ter sido mais bem pensada, não ser sobredimensionada, e muitas vezes a preocupação de absorver os fundos e absorver os fundos num timing que é pré-definido, nós sabemos que temos que o gastar até àquele momento, senão perde-se, também nos leva, se calhar, a fazer algumas opções que não serão as mais corretas, porque a seguir vão ter custos para as gerações seguintes, porque a manutenção vai ter que ser paga. E se calhar não era preciso ter tanta coisa. Portanto, há aqui também, embora globalmente não está minimamente em causa os benefícios imensos dos fundos estruturais, nós não estaríamos de todo onde estamos neste momento, mas há sempre coisas que é possível melhorar e eu acho que é por aí que devíamos ir. Em relação aos novos desafios, é evidente que o desafio que aparece sempre em primeiro lugar tem a ver com alargamentos, não é? A Europa alargou-se várias vezes depois de nós entrarmos e a partir do momento em que se alarga, o bolo também aumenta um bocadinho, mas aumenta bastante menos do que aquilo que são as necessidades daqueles que entram. E, portanto, nós temos um conjunto de países, nomeadamente nos Balcãs, já para não falar na Ucrânia ou para falar na Turquia, que querem aderir e, portanto, que vão obrigar a repensar um bocadinho a forma de distribuir o bolo. O que, do meu ponto de vista, e eu sou com certeza minoritário nisso, não é negativo. Eu acho que, se calhar, depois de vermos tudo aquilo que aconteceu nos últimos 40 anos, eu não acho que seja mau que haja algum tipo de phasing out moderado, não é de repente acabar, porque a coesão mantém-se e nós continuamos a ser um país, enfim, dos menos desenvolvidos dentro da União Europeia e estamos a ser ultrapassados, aliás, todos os dias pelos países de leste. E, portanto, continuamos a ter apoiados. Agora, eu acho que também devíamos pensar um bocadinho disso, não é? Porque como é que estamos a receber o dinheiro que estamos a receber e estamos a ser ultrapassados por aqueles que entraram em 2004 e que já estão à nossa frente. E isso são assuntos que também nos deviam fazer pensar se, por vezes, é só uma questão, se por vezes os fundos não nos estão a ajudar a adiar determinadas decisões que devíamos tomar. E porque conseguimos acalmar isto, controlar tudo bem, sem grandes convulsões sociais, sem nada, mas eu acho que devíamos pensar um bocado nisso. Portanto, o facto de haver uma redução... O problema é, a redução tem existido, mas tem sido uma redução muito lenta. A redução já existe, mas tem sido uma redução lenta. No meu tempo, os fundos estruturais andavam pelos 3% do PIB, 3 e qualquer coisa, depois até subiu um bocadinho, agora já estamos ligeiramente abaixo dos 2. Portanto, já há aqui uma redução, mas não é uma redução com impacto, não é? Porque não é uma redução em termos de dinheiro, o dinheiro não tem diminuído, tem andado mais ou menos nos mesmos valores, não tem havido grande, e agora com o PRR ainda aumentou, mas em percentagem do PIB reduziu-se, não é? Mas continua a ser muito dinheiro a entrar todos os anos, não é? E eu acho que se calhar nós devíamos parar um bocadinho para pensar. Claro que em termos negociais é impossível, porque vamos ter sempre que tentar conseguir o mais possível para Portugal, é normal, foi isso que eu fiz e foi isso que todos os outros a seguir a mim fizeram, e não há outra. Mas também é algo que nós devíamos pensar um bocado, não é? Porque 40 anos é muito tempo a receber, já vamos, não sei, 150, 160 mil milhões de euros
para investimento, e se calhar não se traduziu naquele crescimento que nós esperaríamos, pelo menos não naquele que foi o inicial. Isso parece-me evidente. Em termos relativos, aquele que foi o inicial foi bastante mais, porque se fez muita coisa ao mesmo tempo, como eu disse há pouco, fez-se muito pouco ao mesmo tempo e aproveitou-se melhor, criou-se uma determinada dinâmica de modernidade na economia e na sociedade portuguesa que beneficiou disso e que depois traduziu e multiplicou esses fundos. Acho que neste momento, e principalmente desde o ano 2000, como eu já referi, estamos muito... se a gente for a ver aquilo que é a percentagem de dinheiro que entra dos fundos e a percentagem de crescimento que temos, anda ela por ela. E isso é mau. É pouco. Não é mau, é pouco. A mensagem é que não me sinto muito à vontade para estar a dar grandes mensagens. Já estou fora dos fundos há uns anos. Estive a trabalhar com eles nos países de leste todos, ou todos não, mas numa boa coleção deles, mas aqui em Portugal não tenho estado a trabalhar com eles, como é evidente. A minha vida mudou e foi para outras coisas, mas eu diria que nós devíamos ter um cada vez maior cuidado na aplicação dos fundos. A questão da avaliação tem cada vez maior importância, tem que se fazer avaliações que não são só aquelas avaliações mais ou menos obrigatórias de Bruxelas, que depois servem para relativamente pouco. Ou seja, nós tivemos um quadro comunitário de apoio, que acaba, agora um CREN, que acaba em determinado ano, não é? Nessa altura vamos negociar o próximo. Começamos a negociar o próximo, aliás, normalmente um bocadinho antes, não é? Disso. Depois temos mais de 3 anos para terminar. Depois, quando acaba os 3 anos, fazemos a avaliação. E a avaliação aparece, portanto, para aí 4 ou 5 anos, ou seja, já estamos bem a meio do quadro comunitário, do período de programação seguinte. Já serve para muito pouco. Pode alterar qualquer coisa, mas não serve para o essencial, que é repensar ou servir de base àquilo que são o período de programação posterior. E, portanto, nós precisávamos fazer isto de uma forma mais permanente, mais inserida na nossa própria forma de trabalhar e, portanto, essa diria que era um dos elementos que eu referiria. A outra é ter cada vez mais a noção de que o peso dos fundos vai diminuir, não tenho grandes dúvidas sobre isso. E, portanto, vamos ter que ser, e está ligado à avaliação, temos que ser cada vez mais criteriosos na forma de os gastar. E era isto. Isso é mesmo imaginação que para mim não consigo, porque sei o ponto de partida, sei o ponto em que estamos. É evidente que não estaríamos como estávamos, isso também não vale a pena também dizer que foi por causa dos fundos estruturais que tudo aconteceu, mas a aceleração que o crescimento teve, a modernização que teve, a forma de aplicar os fundos, uma coisa importante, eu lembro-me quando estava na administração no início a gerir os fundos, ela era muito fechada, ou seja, era muito dentro da administração. Depois, fomos obrigados a incluir os parceiros sociais, as entidades responsáveis pelo ambiente, as entidades de igualdade de género, defensoras da igualdade de género. Portanto, acabámos por passar a ter, na lógica da gestão dos fundos, muitas outras componentes que são modernas, que são fundamentais, que são importantes para o nosso próprio modelo de desenvolvimento e que estavam um bocadinho esquecidos nessa altura. E, portanto, eu penso que aí não sei o que é que teria acontecido se os fundos estruturais não estivessem cá, porque isso fez parte do modelo obrigatório para a implementação dos fundos e, portanto, tivemos que o fazer. Se calhar tudo isto ia ser feito da mesma maneira, só que muito mais devagar e, portanto, não estaríamos onde estamos hoje. Isso parece-me perfeitamente claro relativamente à forma de ver isto. Ou seja, também não me parece que o país estivesse parado. Não, isso não faz muito sentido. Agora, acelerou tudo, houve coisas importantes, não só em termos materiais como imateriais, de evolução de tudo isto, da forma de nós olharmos para tudo,
e para gerirmos. A gestão é muito importante. E é isto.